Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Franklin e na aula de hoje nós vamos trabalhar com jogos cognitivos. Basicamente, os jogos cognitivos eles favorecem a interação social, eles estimulam o pensamento lógico, a criatividade e a estratégia, além de exercitar o cérebro. Isso são vários de muitos benefícios que eles trazem para a gente. É legal também vocês chamarem os pais de vocês e até os avós, porque no caso dos idosos, eles ajudam a manter, a reabilitar e até conseguir novas atividades cerebrais. Então é importante para eles também. Então chamar o vovô e a vovó, você está estimulando eles e trazendo ganhos e benefícios para a vida e para a saúde deles. Hoje nós vamos trazer duas atividades e espero que vocês gostem e apreciem o máximo, porque vai trabalhar muito tomada de decisão e o pensamento, além de lógico, o pensamento rápido, que vai ser muito importante em alguns jogos que vai deixar nossa atividade bem interessante. Espero que gostem. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais. Continuando a nossa aula aqui com os jogos cognitivos, a gente vai fazer um jogo aqui que chama Mega Sena, que também passa na televisão, se não me engano, na rede TV, mas eu não estou aqui para fazer propaganda para ninguém, então eu não vou ficar citando não. Basicamente, vocês podem fazer de duas maneiras. Ou vocês escrevem palavras aleatórias num papel, ou você vai escrevendo durante o jogo mesmo, são palavras que ninguém vai ter acesso a elas. Então vocês podem fazer o seguinte: normalmente chamem pelo menos 2 pessoas, mas eu indico chamar 3, 4. Aqueles que estão jogando, que vão ser as duplas, que vão tentar adivinhar as palavras, eles não podem saber qual palavras são até a hora do jogo. Se você estiver jogando de 2 pessoas só, a pessoa que vai dar a dica é a pessoa que vai escrever no papel. Então, aqui ó, eu já escrevi antes. Eu vou chamar uma ajudante aqui que não sabe as palavras que eu vou escrever, que não sabe as palavras que estão escritas aqui, e é o seguinte, a regra basicamente é a seguinte: ela tem que adivinhar as palavras que estão nesse papel. Vou pegar a primeira aqui, ó, aleatório. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó, pato, prédio e camelo, o animal camelo. Você pode dar dicas para ela, mas você não pode utilizar sinônimos da palavra. Você não pode, por exemplo, se for amor, você não pode falar amoroso. Se for qualquer palavra que seja sinônimo uma da outra, você não pode falar. Por exemplo, aqui está aqui, ó, a primeira palavra, pato. Eu indico sempre a primeira dica, vocês falarem assim, ó, animal, você já dá uma dica do que é. Você pode falar o que é, contanto que você não explique ou fale mais do que uma palavra. Você não pode falar assim, ó, é um animal. Você já perdeu, palavra anulada, você não faturou ponto. E aí a pessoa basicamente vai segurar aqui, ó, tô aqui com a minha irmã, ela vai me ajudar, ela vai tentar participar aqui, e eu vou tentar dar dicas para elas, lembrando que só pode falar uma palavra, uma vez. Se ela não souber, ela fala, não sei, ou outro. Basicamente. Aí, vamos aqui, eu vou embaralhar aqui, vou pegar uma aqui, ó, só para vocês verem como é que é a dinâmica do jogo. Vamos ver? Vou pegar essa aqui, ó. É porque tá colado, porque eu acabei de recortar agora. Vocês estão vendo aqui, ela não faz ideia de qual palavra são. Ela vai segurar assim, ela não pode olhar. O ideal é que seja uma folha mais grossa. Se vocês quiserem também, vocês podem pregar na testa da pessoa.
Eu coloquei aqui 3 palavras. Vocês podem fazer até 5. Aí palavra 1, palavra 2, palavra 3. Se tiver gente da de fora, a pessoa da de fora é o juiz que vai estipular se a pessoa trapaceou ou não. Vamos lá? Palavra 1. Só para vocês verem aqui, a palavra 1 o que é. Tá dando para ler. Vamos lá? Palavra 1. Móvel. Cama. Sala. TV. Sentar. Sofá. Sofá, acertou. Basicamente, era o sofá desde o início. Aí eu fui móvel, eu tenho 3 chances para tentar fazer ela acertar a palavra. Pode ser que ela acerte de primeira às vezes. Mas pode ser que eu precise dessas 3 chances. Mas você tem que juntar uma informação com a outra. Eu falei móvel, ela falou cama. Depois eu falei sala, ela já ligou que era um móvel na sala. Ela falou TV. Aí eu falei sentar, foi a dica matadora para acertar que é sofá. Aí temos a segunda aqui. Roupa. Vestido. Pendurar. Cabide. Cabide, acertou a segunda. Vamos lá, outra. Verdura. Alface. Laranjado. Cenoura. Cenoura. Ela conseguiu acertar as 3 palavras que eu falei. Aí, vocês podem depois alternar. Eu pego as palavras e ela tem que me falar as letras. Por exemplo. Fruta. Gente, não vale, porque eu já vi essa aqui. Eu vou pegar uma outra aqui aleatória, porque eu já deu pra ler. Foi sem querer. Não estou trapaceando. Não valorizem a trapaça. Vai. Música. Cantor. Instrumento. Violão. Outro. Guitarra. Acertou. Acertei a primeira. Mandei bem. Fruta. Maçã. Ela não sabe, gente. É porque é ao vivo, hein? Deixa eu ver. Vou pôr aqui, ó. Doce. Pra não ter certeza. Fruta doce. Pêssego. Acertou. Era pêssego. Era pêssego. Vai a outra. Calçado. Calçado. Tênis. Feminino. Feminino. Calçado. Salto. Calçado. Calçado. Sandália. Sandália. Acertei, mandei bem, ela foi péssima nas dicas dela, eu que tive que me sobressair. Brincadeiras à parte, essa brincadeira é ótima para dias de chuva, trabalha muito a criatividade que você tem em dar as dicas para a pessoa e a outra pessoa também de assimilar essas dicas que vocês estão fazendo. Normalmente quando utiliza número é mais fácil, porque, por exemplo, se o número aqui é 14, você vira uma pessoa e fala 13, ela vai e fala. Quando a pessoa falar uma coisa parecida com o que você falou, você usa a palavra outro. Por exemplo, ela falou instrumento, eu falei violão, ela falou outro. Qual instrumento que é parecido com o violão? Automaticamente, quando ela falar outro, você já assimila que é a guitarra. Procurem sempre juntar as dicas e procurem sempre ser bem claro na sua estratégia, tá bom? Porque, por exemplo, se for, por exemplo, manga, você pode ir para a estratégia de camisa, você pode, por exemplo, que é a nossa manga da camisa, vocês podem ir também na estratégia de fruta. Então você tem que, se você começou, se é manga, e você foi para o lado da fruta, vai com a sua estratégia de fruta até o final. Se foi manga e foi para o lado da camisa, vai com a estratégia de camisa até o final, porque se você falar camisa e depois falar fruta, vai confundir a pessoa. Então mantenha a sua estratégia. Essa é mais uma aula de trabalho cognitivo. Nós vamos utilizar uma brincadeira muito conhecida como a dedanha. Acho que o nome original dela é stop, mas desde que você utilize tempo. Basicamente, a gente vai precisar só de papel e caneta para escrever nas atividades, então é bem tranquilo. Aqui eu tenho um exemplo aqui de uma folha que eu já coloquei, tá dando para vocês verem aqui, ó, e eu já coloquei, parece que sai invertido no celular, mas é normal. Onde basicamente eu coloquei aqui as funções. Vocês vão fazer meio que um quadro e marcar as linhas no quadro. E em cada quadro você vai escrever alguma coisa que vocês vão ter que identificar com uma letra escolhida por vocês. Aqui no caso aqui eu coloquei nome, cor, objeto, carro, CEP. Esse CEP significa cidade, estado, país.
Hortifruti, que é qualquer alimento que você encontra no sacolão. Então serve alho, frutas, legumes, verduras em geral. TV, que você tem que colocar qualquer programa de TV, desenho, filme, novela e série que comece com a letra aqui em questão. Profissão, você tem que achar uma profissão e tem que ser muito criativo, é o que eles costumam mais inventar. PCH significa parte do corpo humano, onde basicamente você tem que pôr uma parte do corpo humano com a letra. E aí vem aqueles muitos sinônimos, né, gente? Que a gente fala, por exemplo, cabeça, você põe cabeça, cérebro, cerebelo. Uma letra só você vem várias coisas, mas aí você tem que ter estratégia para colocar uma coisa que os seus adversários não coloquem. Aí eu coloquei famoso, aí pode ser um cantor, um ator ou uma atriz. Coloquei também aqui adjetivos, e em algumas brincadeiras a gente coloca minha sogra para ficar meio com uma brincadeira mais descontraída. Eu sei que a maioria de vocês nem tem sogra e nem está pensando nisso. Mas basicamente é para você colocar um adjetivo. E por fim, não menos importante, a gente colocou aqui animal. E depois disso tudo a gente colocou o total no final. Basicamente vocês tiram a dedanha, ou tiram na sorte, ou até combinam entre vocês uma letra. Vamos supor que a gente combinou a letra D. Combinamos a letra D. Aí você tem que colocar os respectivos nomes com a letra D de acordo com cada função, de acordo com cada quadrinho que vocês criaram aqui. Então, de acordo com cada tópico desse quadro, você vai criando. Por exemplo, com D, nome, Daniel. Objeto, dado. Carro, D20. E aí tem gente que vai ter outros nomes e tal, tem os mais comuns. CEP, você põe Diamantina, Dinamarca, pode ser qualquer CEP com a letra D, mas não é só adivinhar um objeto desse. Lembrando que você tem que colocar uma coisa que a outra pessoa não tenha, que você acha que a outra pessoa não ia ter a criatividade de colocar. Então tem que ser muito criativo, tem que ter estratégia nesse jogo aqui. Por fim, são somados os pontos. Se tiver mais pessoas, fica mais interessante a brincadeira. Então eu indico de pelo menos 2 pessoas e no máximo umas 8, senão também fica pessoas demais. Aí a somagem dos pontos é da seguinte maneira: vocês podem jogar de 2 tipos. Ou podem jogar com stop. O que quer dizer stop? Quando a primeira pessoa falou stop, ninguém pode escrever mais. Ou vocês podem jogar não tendo tempo, ou então depois do stop a pessoa ainda tem 1 minuto no relógio para terminar as coisas dela. Então tem que escrever tudo certinho. Não vale ficar abreviando também. Tem gente que usa meio que a malandragem aí e escreve só o início da palavra e depois fala na hora certa. Não, todo mundo pode conferir, tem que estar a palavra inteira escrita aqui. Tá bom? Então, depois disso tudo, os pontos são da seguinte maneira. Se você colocou, por exemplo, em hortifruti, você colocou damasco. Ninguém colocou damasco. Você ganhou 10 pontos. Mas se uma outra pessoa colocou damasco, você não vai valer 10 pontos, você vai valer só 5. Ah, mas estamos jogando de 4 pessoas e 3 colocaram damasco. Não importa. Se é repetido, pode repetir 1000 vezes. É 5 pontos. Porque a brincadeira só trabalha com um sistema de 5 e 10 pontos. Bom? E depois disso tudo, você, evidentemente, isso que você não fez, você deixa em branco, vai valer 0. Entendeu? Você põe um xizinho valendo 0, escreve um 0 lá. E aí você vai somando no final quantos pontos você fez. Aí vai por rodadas. Vocês podem jogar, vamos estipular, gente, vão ser 10 rodadas. E aí no final delas vocês somam nessas 10 rodadas. O que tiver mais ponto ganha, o que tiver menos ponto perde. Aí vocês podem estipular uma prenda, alguma coisa do tipo assim. E é uma brincadeira, uma atividade recreativa que tem muitos pontos positivos, porque ela trabalha a criatividade, trabalha muito os conhecimentos gerais da pessoa, trabalha muito a tomada de decisão, trabalha muito o desenvolvimento cognitivo em geral, porque você não está só pensando aqui, você está pensando sob pressão. Então é uma coisa que deixa aquela atividade com um brilho a mais, com uma competitividade a mais, uma motivação a mais para você tentar pensar um pouquinho mais rápido. Evidentemente, vão ficar nervosos, tem hora que vai dar um branco, você vai saber 1000 coisas com a letra, mas aí na hora vai te dar um branco, você não vai lembrar, é natural isso, mas é bom também para você aprender a trabalhar sob pressão, entendeu? Aprender a trabalhar com uma tomada de decisão mais rápida. Então isso é muito positivo para você em vários sentidos.
E aí, no mais, é só jogar mesmo. Eu já vou aqui jogar aqui com a minha dupla aqui. E, evidentemente, vou mandar bem e vou ganhar, hein? Tô brincando, numa competição nunca dá pra saber isso. Mas vamos com fé e vamos na sorte. Que vença o melhor.